A gente não ensina adulto. Não existe a possibilidade de eu ensinar um adulto. Compartilha com a gente alguns erros comuns que você vê bastante se repetindo. Na verdade, o truque está em você. Você não é a pessoa mais importante da sala. Depois desse passo inicial, qual é um erro, um elemento essencial que uma palestra tem que ter, que um treinamento tem que ter? Traga uma situação impactante. Como é que você vê a IA entrando nessa equação? Eu preciso do fator humano porque é ele que pode fazer que o uso das tecnologias avance a humanidade. Ou não. Eu preciso voltar a conversar sobre essas coisas, a sentar com o humano do meu lado, porque é isso que vai me fazer novas perguntas. O que você tem que conseguir fazer, e o grande segredo é... Fernanda, muito bem-vinda a essa sessão de Live Like Experts Respondem. Vamos estar aqui com você. Eu que agradeço. Ter esses espaços para bater um papo sobre esses assuntos me deixa muito empolgada. Então, muito obrigada por abrir essa janela aí para a gente poder papear. A gente está com uma série de perguntas completamente focadas dentro do seu know-how, que é transmitir aprendizado a adultos de maneira que fique, gere resultados, impacte e transforme. Desde o mundo corporativo, e eu não quero fechar só no mundo corporativo, porque transmissão de aprendizado e conhecimento vai muito mais além disso. E você tem se estabelecido no Brasil como uma das pioneiras, né, em design de aprendizado e como uma das maiores autoridades também nisso. Várias empresas vêm para você para buscar indicações, orientações de como criar isso. Então, antes da gente começar nessa série de perguntas, deixa eu abrir um espacinho aqui para você se apresentar um pouquinho, dizer um pouco de uma definição sua do que você entende que é design de aprendizado e qual é a sua meta, seu foco, sua missão. Eu nem sabia que educação era alguma coisa que faria parte da minha vida profissional. Eu de carreira, de formação, eu fiz comunicação, fiz publicidade, fiz administração e marketing, mas no meio do caminho essa coisa foi surgindo aqui, né? E eu fui entendendo que existe um desentendimento sobre processos de aprendizagem e que faz com que a gente sofra nesse processo. E isso é absolutamente desnecessário. É desnecessário para quem está promovendo a educação, é desnecessário para quem está aprendendo, isso acontece por desconhecimento mesmo, né? Então eu me encantei com isso. Eu me encantei, e isso aconteceu fazendo um curso, sabe? E que eu vim multiplicar, uma licença, eu vim multiplicar esse curso no Brasil. O curso falava a mesma coisa que os cursos brasileiros, mas as pessoas praticavam. E eu fiquei muito intrigada para saber por que ele falava a mesma coisa que os demais, mas esse dava resultado. E aí eu fui investigar numa época que ninguém falava nada disso, estou falando de 30 anos atrás. Aqui no Brasil ninguém falava sobre design instrucional, design de aprendizagem, experiência de aprendizagem, ninguém falava disso. Andragogia não tinha isso. Existia fora, mas não tinha aqui. Eu fiquei encantada com o que isso gerava de possibilidades para a vida adulta, que não é só a vida, a carreira, a vida corporativa, como você falou. Na vida adulta, a gente precisa aprender muita coisa, a gente precisa se conectar e tudo mais. Então, isso para mim foi encantador e eu queria sempre achar um jeito de... Como é que eu faria negócios com isso? Porque, afinal de contas, eu tenho que fazer negócios, eu tenho uma empresa e tal. E eu acabo levando isso meio que como essa parte do ajudar as pessoas a entenderem como é que isso acontece, porque isso turbina muita coisa. Isso para mim é quase como uma missão de vida, tá para além do trabalho. Assim, gente, quer falar do assunto? Bora aí que eu vou, porque quanto mais gente souber, melhor será. Você então conseguiu atingir o tal do Ikigai, que é você descobre uma paixão sua e você consegue monetizar essa paixão, então você não
não trabalha realmente porque o que você está fazendo não parece um trabalho, é mais algo que você gosta de fazer e as pessoas te pagam para isso. Exatamente, exatamente. Eu costumo brincar até, nessa semana mesmo eu estava fazendo uma facilitação para professores Uhum. e eu falei, gente, então, na época que eu trabalhava, porque faz bastante tempo que eu não trabalho, desde a última empresa que eu era funcionária, não trabalho mais, eu só me divirto. É claro que tem perrengue, é Ah, claro que a gente sofre para fazer o dinheiro, é claro, claro, mas eu não gosto de falar a palavra propósito, porque eu acho que isso ficou meio banalizado e não é só isso. É sobre, é sobre algo que te dá prazer, algo que continua te encantando e te instigando. Acho que é isso. Parou de instigar, parou de encantar, muda. Vai para outra coisa que é mais legal. então, vamos lá. Eu quero começar com a primeira pergunta aqui, nós, e ela vai direto na dor principal que todo mundo que já passou por algum tipo de treinamento, palestra, já sentiu. Tem cursos, palestras, treinamentos que a gente vai e a gente simplesmente não vê a hora daquilo acabar. Não fica nada ou fica muito pouca coisa. É mais aquele ambiente social, mas o que foi transmitido não chega. Então, compartilha com a gente alguns erros comuns que pessoas que fazem treinamento corporativos, que você vê bastante se repetindo em pessoas que fazem treinamentos corporativos ou ministram algum tipo de palestra que não funciona muito bem. Olha só, tem uma coisa que está justamente na sua fala e está na fala de todo mundo, que eu acho que é o que pode fazer a virada, que é o twist que a gente faz. O que acontece é que não é possível ensinar adulto. Não é possível eu transmitir o meu saber, o meu conhecimento para um adulto. Então, como eu vou transmitir alguma... Não, não rola, não acontece. Sabe por quê? O exemplo mais claro é, tá vendo essa carinha que você está fazendo? Enquanto eu estou falando não é possível ensinar um adulto, você está falando não é verdade. Se eu aprendo, então é lógico que é possível, né? Outras pessoas aprendem e tal. O que que acontece com o adulto? Cada vez que ele está ouvindo uma afirmação, ele está primeiro falando não concordo. Quem é essa pessoa para me dizer tal coisa? Ele não viveu minha experiência, blá, 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 blá. Isso tudo gera uma distância. Quanto mais você tentar ser professoral ou uma super autoridade, falar de toda a sua experiência, dizer o quão maravilhoso você é, por que que você tem direito de estar ali, blá, 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 mais você gera desconexão com essa pessoa. E, na verdade, o truque todo tá em você, que é o facilitador, eu chamo de facilitador de aprendizagem, você não é a pessoa mais importante da sala. A pessoa mais importante da sala é cada pessoa que está lá. Então, essas pessoas têm experiência, essas pessoas têm história, elas têm as visões delas, tal. O que você tem que conseguir fazer, e o grande segredo é você conseguir estimular essa pessoa a querer aprender. Sair dessa posição de deixa eu ver se você tem alguma coisa para me ensinar, para nossa, que curioso isso. Nossa, queria saber mais disso. Nossa, que interessante. Para sair dessa posição de me defender para uma posição de abertura e curiosidade. E eu só consigo fazer isso quando eu coloco a luz sobre essas pessoas. Uhum. Quando, eu, quando a minha fala não é sobre mim, sobre a minha experiência, sobre eu sei e vocês estão fazendo errado. Então, quando eu mudo essa perspectiva, aí eu mudo toda a história. Agora, há uma diferença entre um treinamento, uma aula, um curso e uma palestra. Uma palestra, em geral, ela precisa ter um impacto. Então, você vir com a sua autoridade, falar de você não é um bom caminho, mas você vir com um assunto, com uma curiosidade. Se a gente olhar as palestras do TED, por exemplo, as pessoas não se apresentam quando elas começam a sua palestra. Elas trazem um mote de curiosidade, alguma coisa assim, e elas Uhum. vão envolvendo uma história que vai gerando um ambiente e as pessoas vão ficando curiosas. E eu posso fazer uma palestra provocativa, eu posso fazer de qualquer jeito, porque uma palestra tem que ter impacto. Uma palestra não foi feita para fazer as pessoas aprenderem algo, foi feita para as pessoas tomarem um susto, acordarem e daí quererem aprender. Uma palestra não é, ela é talvez, ela não é, ela é um objeto de aprendizagem no sentido de que ela pode ser o momento em que eu te dou um chacoalhão para Uhum. você perceber que você não sabe alguma coisa e daí querer saber. Em geral, ela traz grandes highlights, tem um ritmo, tem pancadas, tem um tapa na Uhum. cara, tem um chapalhão, um balde d'água fria, às vezes tem isso, para te abrir para você querer aprender.
Então, em geral, você não aprende algo numa palestra, mas ela é um grande choque para você sair de uma posição de talvez conforto que você estivesse. Eu quero puxar esse ponto que você mencionou de elementos dentro da palestra para a gente identificar o que são erros comuns e elementos essenciais e fazer um pouquinho essa distinção. Vamos supor que a gente está ajudando alguém que ministra algum tipo de treinamento, curso, seja online, seja corporativo, seja o que for. Uhum. Então, o primeiro que eu já percebi é você chegar se apresentando naquele setup bem tradicional. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, sem ter nenhum tipo de impacto de gatilho, de estouro, vamos dizer assim, onde prende a atenção. E, de fato, isso me lembra até um pouquinho de como a gente reage nas mídias sociais, aquele famoso, os primeiros 3 segundos te prendem, e se você não prender a pessoa nos primeiros 3 segundos, perde. Eu acredito que na vida real, pelo jeito, é algo É a parecido. mesma coisa. É a Então, mesma coisa. Depois desse passo inicial, qual é um erro e um elemento essencial que uma palestra tem que ter, que um treinamento tem que ter? Eu vou então fazer o seguinte, eu vou separar a palestra, porque ela sempre vai ter um caráter de um tempo mais curto e de menor interação. É possível fazer palestras com interação, é óbvio, mas em geral elas têm menor interação com o público, porque, enfim, eu estou trazendo um compilado de informações, um choque cultural, alguma coisa. Eu diria que o erro é você tentar, na palestra, de você tentar fazer uma interação e desconsiderar a interação. É muito comum e a gente ouve as pessoas dizendo isso. A pessoa pergunta, o palestrante vai lá e fala assim, alguém aqui já fez isso? E aí a pessoa levanta a mão e ele fala, quantas pessoas fizeram? Quantas pessoas fizeram, tá ok. Mas aí talvez depois ele desacredite aquilo que ele estava perguntando, sabe? Quantas pessoas aqui já uma vez fizeram tal coisa? Isso daí tá errado. E aí a pessoa... A outra coisa é quando eu vou lá e entrevisto alguém, né? Por alguns segundos, pergunto, você já? Ou me conte a sua história, tal. E depois eu também... desacredito aquela história ou dou um menor valor ou não uso aquilo para nada. Se você não vai usar para nada, não faça isso, né? Então, em termos de palestra, e tem uma coisa importante, esse modelo do se apresentar tradicionalmente, ele funciona em 2 ambientes, no Brasil especialmente. Ele é necessário em 2 ambientes. No ambiente de saúde é muito importante apresentar o seu currículo. Então, isso tem que estar apresentado em algum momento. E não precisa necessariamente ser você apresentando. Pode estar no seu slide, pode estar na chamada para o negócio, você não precisa chegar lá e digitar o seu currículo. Mas ter o seu currículo disponível para as pessoas verem quem é você é muito importante no meio da saúde. E no meio acadêmico. No meio acadêmico, as pessoas querem a titulação também. Fora isso, isso não é a coisa mais importante. Fora isso, as pessoas tendem a ter uma certa repulsa para quem apresenta muitos títulos. É claro que eu estou falando também, isso a gente tem um mercado aqui paralelo de palestra, que são as palestras como é que eu vou falar isso sem ser ofensiva? Aquelas palestras assim, que são extra motivacionais coach de um assunto único e que você vai ser milionário assim, assim, assado, mas que a gente sabe que ela não vai ter profundidade. Então nessa você pega aquelas pessoas que querem ver o seu patrimônio e acharem que você é rico para ir atrás de você. Também, ok. Mas quando a gente está falando de evolução, de desenvolvimento humano, tal, não é esse caminho. Quando eu vou falar de cursos, treinamentos, workshops e coisa e tal, o grande erro é você ficar palestrando, ou seja, só você fala e você não busca interação do público. E pior, você não busca e não usa a experiência das pessoas. Porque as pessoas que são sua audiência, com toda certeza, têm alguma experiência em algum repertório. E tudo que o ser humano quer é reconhecimento. Quando você reconhece a experiência dele como válida e importante para compartilhar aprendizado e boas práticas com as pessoas, ou para evoluir a sua experiência, as pessoas se sentem reconhecidas. Então elas se engajam mais. Aí eu começo a super personalizar a minha ação de educação. Então eu vou construindo em cima de algo que já existe. Eu não preciso ficar ensinando um conceito quando todo mundo já sabe o conceito. Mas como é que eu vou saber se as pessoas sabem o conceito?
Eu preciso perguntar para elas antes. Essa interação é que vai me dar a medida de se eu entro no básico, no médio ou no avançado na conversa com as pessoas. Então você consegue modelar essa experiência enquanto ela está acontecendo. Ou seja, um elemento essencial para um treinamento ser efetivo é você conseguir, e provavelmente você não vai ter a chance de fazer isso antes, vai acontecer lá ao vivo, é você conseguir medir onde as pessoas estão e pegar a partir dali de maneira que seja 100% relevante para quem está te ouvindo. Sim. E muitas vezes eu tenho no mesmo grupo pessoas em níveis diferentes. E aí o que eu tenho que fazer? Como é que a gente faz com isso, Como né? é que você faz quando isso acontece? A gente tem que promover atividade para que estas pessoas se autonivelem, para que eles... Você faz pequenas atividades em grupo, pequenas discussões, põe lá uma pergunta e põe pessoas diferentes para conversar, porque aí eles trocam essa informação entre eles e eles aprendem ali entre eles, sem que haja algum tipo de constrangimento da pessoa mostrar um desconhecimento frente a alguém da mesma turma que conhece mais do que ele. Então, você usa os próprios participantes para nivelarem o conhecimento. E aí, a partir daí, você vai evoluindo. Vamos entrar nessa parte do começar a evoluir, que seria a transmissão de conhecimento. Você falou uma coisa bastante chocante aqui de adultos. Você não ensina ninguém tem que buscar exatamente... Você não ensina adultos. E você não transmite conhecimento. Me ajuda a desconstruir, então, alguns mitos. Porque isso é interessante, porque a nível... Vamos lá, passou a fase escolar, a gente continua aprendendo, né? Vira e mexe, a gente entra num MBA, a gente entra num curso, numa pós, no que for, ou até num curso especializante. Nos ajuda a entender... desconstruir os mitos e reconstruir aqui a verdade. Olhe bem, eu disse não é possível ensinar o adulto, mas eu não disse que não é possível um adulto aprender. Não é possível transmitir conhecimento, mas eu não disse que não é possível gerar conhecimento num adulto. Então, qual que é a diferença? A diferença é onde está a tônica e onde está a atenção. Quando eu falo que eu vou ensinar um adulto, primeiro que a ação está comigo, sou eu que vou te ensinar. Para eu te ensinar, antes de mais nada, você tem que querer aprender. E aí, quando a gente fala, o papel de quando a gente vai educar um adulto é orientar a aprendizagem dele. Então, eu não vou ensinar, eu vou ajudá-lo a pensar. Eu posso trazer repertório, eu posso trazer informação, eu posso trazer atividades que façam com que ele aprenda, inclusive com que ele descubra o que ele não sabe. O meu papel é quase de um maestro, te ajudando a explorar o seu instrumento, que é você e o seu saber. E daí sair algum acorde. E sobre a transmissão de conhecimento, existe uma coisa muito, quase técnica. Qual que é a diferença entre informação e conhecimento? Você saberia me dizer? Informação. Meu entendimento é que informação é externa, chega para mim. Conhecimento é algo que eu assimilei dentro dessa informação e transformei isso em alguma coisa que é válido para mim, que eu utilizo. Exatamente. Tudo que eu tô falando para você é do meu conhecimento, mas chega para você como informação. Essa informação só vai virar conhecimento para você se em algum ponto dessa informação você falar, isso faz sentido. Então é por isso que daquela vez aconteceu quando você liga com o seu repertório interno, com a sua história, com as suas experiências, e você dá um significado para aquilo. Aí isso vira seu conhecimento. Isso você não vai esquecer. Isso é seu. O processo de aprendizagem é exatamente esse. É o te ajudar a gerar esse conhecimento. Então não adianta eu ficar fazendo palestra, porque primeiro que assim, se eu ficar só falando, sua atenção é muito difícil de ser sustentada. Se eu tiver voz boa, então é muito pior, né? Porque aí fica assim, quase que uma cantiga de ninar, né? E aí a gente vai ouvindo, vai dormindo e tal. Mas, e aí tem as dicas de você alternar tons de voz, de fala, velocidade, tará, que ajuda. Mas se eu promover interação, se eu te perguntar, se a gente for construindo junto, se eu for te desafiando com pequenas perguntas, é mais fácil que você consiga fazer essa conexão interna da informação que chegou com o seu repertório e transformar isso num conhecimento. Então, quando eu falo que a gente não ensina, é porque se eu te passar uma palestrinha, você não vai aprender. Mas, se eu te desafiar, se eu colocar você no centro da conversa, se a gente trocar ideias,
ainda que a gente tenha visões opostas de mundo, experiências opostas, eu posso aproveitar isso e fazer você, no seu mundo, fazer as conexões e aprender as coisas. Esse é o processo, é tirar a luz de quem está dando a aula e colocar a luz em quem está aprendendo. Deixa eu então colocar aqui uma questão super prática para quem dá palestra, para quem dá. Se a gente fosse dar. Se a gente não, se você, porque eu estou aprendendo aqui junto. Se você fosse dar uma dica para alguém que faz palestras constantemente, de forma que essa pessoa consiga melhorar o impacto, melhorar os resultados de quem escuta a palestra. Você teria alguma dica assim, quanto tempo, quanta interação, uma dica prática de como começar sua palestra de forma de impacto? E depois eu quero pular para treinamentos, 3 dicas parecidas. Como começar uma palestra de uma forma de impacto traga uma situação impactante, traga uma frase impactante ou uma frase controversa, como essa que eu acabei de falar, é impossível ensinar um adulto. Ou traga mesmo uma situação impactante. Eu estou falando com você, eu estou lembrando de uma palestra que me inspira muito, e não pela forma da palestra, mas pelo conteúdo dela, que é uma palestra do Sugata Mitra, que é um cara que justamente fez um projeto de aprendizagem que chama School in the Cloud, e ele conta o projeto dele, né, que ele colocou computadores, telas de computadores touch do lado ele quebrou a parede, fez um buraco na parede e colocou a tela para fora numa favela em Mumbai, para ver se as crianças aprenderiam a partir do nada, e ele descobriu que aprenderiam, né? Enfim, hashtag fica a dica da palestra, tá no TED. É linda, é bacana, tal. E ele é um cara, assim, zero controverso, sabe? Ele vai indo no E tem as pessoas que são mais controversas, que eu também acho super legais. Que são mais enfáticas, assim, eu acho super legal. Eu diria assim, põe essa situação. Põe um problema que as pessoas falem, putz, não havia pensado nisso. Ou sim, isso daqui é um grande nó e a gente precisa resolver como fazer com isso. Mas tenta fazer esse nó um pouco mais criativo. Desenvolva esse caminho. E chegue no final, e ao invés de você simplesmente encerrar com uma solução linda e maravilhosa, encerra com uma pergunta que provoque essas pessoas e que faça com que elas saiam pensando em como responder essa pergunta. Você respondeu a sua história, mas e aí? Como você coloca essas pessoas para agirem, né? Então, que seja ali um desafio. O nível de interação que você sugeriria para uma palestra? A palestra. Vamos falar de uma palestra ao vivo. De uma palestra ao vivo, eu vou te dizer, mas isso de fato depende, acho que do assunto e da habilidade do palestrante mesmo, tá? Porque quando você super domina o assunto e você não fez um roteiro a gente tem grandes palestrantes que tem um roteiro que se você for assistir 8 palestras dele, será igual. Ele conseguiu criar um roteiro bacana que é ritmado e coisa e tal, né? E ele faz essa palestra igual e é sucesso. A gente vê alguns palestrantes fazendo isso. A gente vê alguns outros que eles dominam tanto o assunto que eles podem navegar pelo assunto. Esses caras têm mais facilidade de provocar interação e continuar mantendo o raciocínio até fechar um raciocínio. Então eu diria o seguinte, se você é alguém, vou dar 2 exemplos de filosofia aqui no Brasil, a despeito de gostar ou não gostar, não interessa, mas é que os dois falam dos mesmos assuntos, tá? A gente tem Mário Sérgio Cortella, que é um cara que ele navega por 1000 assuntos, mas ele encerra e ele fecha, ele viaja. E olha, eu conheço ele há muitos anos fazendo palestra, e eu me lembro na época de retroprojetor, ele pedia só um retroprojetor e um acetato, porque ele ficava com a canetinha rabiscando, 0 slide. Mas ele vai conversando, ele tem muito repertório, e ele conversa, ele pergunta, ele faz, ele junta, ele liga, e ele consegue empacotar aquilo com começo, meio e fim. O meio até meio confuso, a gente fica meio overwhelmed, mas ele consegue encerrar. Muito bem. A gente tem atualmente o Clóvis de Barros Filho, e ele é um cara que fala com ênfase, com impacto e tal, mas a dele já é mais elaborada, ele repete. Ele tem pouquíssimas interações. Então eu diria que isso vai muito mais de estilo e do quanto você se sente à vontade para fazer isso, do que a melhor regra mesmo. Eu acho que é muito mais o estilo da pessoa. Num TED, por exemplo, você tem 0 interação. Eu costumo dizer, inclusive tem um livro que conta como se faz as palestras do TED e tal, ele é bacana, e eu sempre convido as pessoas, vão participar de um evento TED, e aí você vai descobrir que não existe agenda. Você não sabe quem é a próxima pessoa que está falando. E que se vacilar, a pessoa chama, o mestre de cerimônia chama o palestrante, fala o nome dele, você não sabe quem ele é, e você vai continuar sem saber quem ele é, mas você vai ficar sem piscar até o final da palestra. E depois você vai descobrir quem ele é. Então, onde o assunto é mais interessante do que a figura. Se o assunto deixou a marca, as pessoas vão querer saber quem é você.
Vamos lá para treinamento. Gente, tem um truque que eu canso de falar, mas é muito difícil das pessoas fazerem. É muito simples, são duas coisas. Bom, a primeira coisa, eu diria que é uma coisa que vale para todo mundo em todos os momentos. A sua melhor ferramenta de estímulo à aprendizagem se chama pergunta. Essa também é a sua melhor ferramenta para negociação. Pergunta. Você tem que ser muito bom na arte de fazer perguntas. Então tá. Vou deixar isso aqui de ladinho. O grande truque do treinamento é, em geral, treinamento existe para resolver um problema. Então eu quero dar um treinamento de liderança coach. Eu quero que os líderes ajudem a desenvolver seus times. Ou eu quero dar um treinamento de vendas. Ou eu quero dar um treinamento de técnicas de controle de qualidade em laboratórios de análises clínicas. Não interessa o tema. O que você começa o treinamento pelo seguinte: qual é a pergunta que no final das contas, a grande pergunta que no final das contas esse treinamento tem que estar respondendo? Qual é o grande problema que ele tem que responder? E qual é a resposta? A resposta objetiva para isso, tá? Essas duas coisas é a primeira coisa que se apresenta no treinamento. De cara? Porque, em geral, de cara. Porque, em geral, o que a gente faz? A gente desenvolve um raciocínio e vai dar a resposta lá no final, certo? A grande resposta a gente dá no final. Só que o que acontece? A gente aprende por repetição. Se eu faço esse caminho de desenvolver um raciocínio para responder só no final, ele vai ouvir a resposta uma única vez. A chance dele esquecer dessa resposta é muito grande. Mas, se eu apresento essa resposta desde o começo, e aí eu vou discorrendo, como eu discorreria, o meu processo, e eu vou repetindo essa resposta de 1000 formas. Porque se eu estou falando de um processo, eu vou falar nessa etapa do processo, tá vendo como é que isso daqui se liga com aquilo? Tá vendo como é que isso daqui se liga com aquilo? Né? Ou várias formas de resolver o negócio, eu vou sempre repetir essa mesma resposta de muitas formas diferentes. No final, essa resposta está assimilada. Isso que você está falando é muito interessante, porque o objetivo meu não é criar algum tipo de suspense, é transmitir uma mensagem. E para isso eu tenho que ser o mais eficiente possível para que no final essa pessoa saia com essa mensagem absolutamente transparente e clara. E isso acaba não interferindo, então, na retenção de atenção das pessoas? Não? Não, porque elas vão ouvir pela primeira vez e elas também não vão acreditar. Por isso que você precisa repetir muitas vezes. Seria uma dica de você dar a resposta inteira, você dá a resposta de uma forma que lá de uma forma e no final de outra forma, mas a mesma resposta? Ou simplesmente repetir? Eu acho que aí tem uma coisa que é mais delicada. Eu costumo chamar isso de conceito central, né? Qual é o conceito central da solução do seu problema? Esta resposta que a gente dá, ela não pode ser uma resposta filosófica. Ela tem que ser uma resposta quase tangível. Vou dar um exemplo. E vou dar o exemplo que foi justamente o exemplo que me fez entrar nesse mundo de experiência de aprendizagem, tá? Eu fui tirar uma licença para um curso de vendas. E todo mundo pergunta, o que você precisa para vender, para conquistar clientes e tal? Não. Bom, começa que ele quebrou as nossas pernas, quando eu trabalhava numa empresa de tecnologia, e ele quebrou nossas pernas e falou assim, que negócio que você trabalha? E aí todo mundo respondia, solução de tecnologia, informática, Não, você trabalha para conquistar e manter cliente, né? Só que ele não nos deu a resposta, ele vai nos perguntando até a gente chegar nessa conclusão. Então, é fato. Porque se amanhã sua empresa resolve mudar de ramo, porque não precisa mais de tecnologia, você continua no ramo de conquistar e manter clientes. Tá bom. Ok, então a pergunta é, então como é que eu faço para conquistar e manter clientes? Essa é a grande pergunta, porque a história de como é que eu faço para vender é vender para quem? É para um cliente. Ou é um cliente novo, ou é um cliente que eu já tenho. Então, como é que eu faço para conquistar e manter cliente? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. A primeira resposta que vem para a gente é satisfazer as necessidades, deixar ele feliz, encantar o cliente. Tá, como é que isso se torna tangível? Na verdade, a resposta é mesmo satisfazer a necessidade do cliente, só que isso é uma coisa que a gente não consegue muito medir ou falar, né? E aí ele traduz... porque pode ser muita coisa isso, né? E aí ele traduz num negócio ridículo. Gente, olha, para quem estiver assistindo isso, já saiba, tá? Tudo que tem a ver com vendas, negociação e atendimento ao cliente está no mesmo lugar. O que você tem que fazer é resolver o problema do cliente e provocar bons sentimentos.
Agora passa por todas as situações que você imaginar de compra e venda, de negociação de alguma coisa, de uma agulha a um imóvel. Você tem um problema, que às vezes não é um problema pesado, mas é alguma... Eu quero comprar um vestido de festa. Não é um problema pesado, mas é algo que está ali atazanando a minha mente. Né? É um problema gostoso, mas eu tenho que resolver. Só que eu quero resolver isso de uma forma que me seja agradável. E a gente não define os sentimentos, porque a depender do que você está tratando, se eu quero comprar um seguro de um carro, ou um carro mesmo, o que eu quero é... Bom, um carro não é outra coisa. Mas se eu quero comprar um seguro, eu preciso de confiança. O sentimento que eu preciso ter ali no final é confiança. Uhum. Mas se eu quero comprar um vestido para festa, o sentimento que eu quero é encantamento mesmo, é beleza, é prazer, essa coisa toda. Então a gente não define. Muito bem. Aí a gente vai daí para frente falando do processo de decisão, de tomada de decisão para a gente comprar alguma coisa, que vai desde você entrar em contato com a loja, com o vendedor, você fazer, verificar o que realmente você quer, não quer, avaliar as vantagens, ver forma de pagamento e decidir. Todas essas etapas, o que você tem que fazer se relaciona com resolver o problema e provocar bons sentimentos. Porque, por exemplo, existe uma etapa que é investigação de necessidades. Que, na verdade, você que está negociando ou está querendo vender alguma coisa, tem que saber a necessidade do cliente para poder resolver o problema dele, né? Mas ele também tem que saber, porque às vezes ele vem com, quero um vestido para festa, e ele nem pensou se a festa é de dia ou de noite, se é de gala, é esporte. Então, nem ele identificou isso. Então, é papel seu, que está querendo fazer o negócio, fazer perguntas para você identificar e para o seu cliente também. Só que você não pode fazer a santa inquisição. Então você tem que conversar fazendo boas perguntas. E aí, boas perguntas para o quê? Para resolver o problema. De forma agradável para o quê? Provocar bons sentimentos e não acuar a pessoa. Então, em cada etapa do processo, você vai relacionando uma coisa com a outra. Lá no final, ele nem sabe que ele sabe, mas ele já sabe. E isso é interessante porque conforme você vai, assim, sem sair muito do nosso assunto, mas conforme você vai fazendo essas perguntas, que eu acredito que é bem parecido com o que você propõe em termos de transmitir aprendizado, né? Conforme você vai colocando esses pontos para a pessoa mesmo refletir e pensar, ela mesmo vai chegando a conclusões e aceitando muito melhor as conclusões do que se eu chegar e martelar na cabeça dela, olha, isso daqui é assim, assim, assado, e essa daqui é a solução para você fazer. Exato, porque eu tenho que promover, estimular o conhecimento, a geração de conhecimento. O conhecimento vai acontecer só dentro da cabeça de cada um. Não adianta eu pegar o meu conhecimento e falar, vou passar ele para você. Não acontece isso, porque quando eu pego meu conhecimento e conto ele para você, posso até desenhar, vai chegar como informação. É só na hora que você fizer esse caminho é que você aprende, você se apropria disso. E apreender tem a ver justamente com isso, com você se apropriar do conhecimento. Então, por isso que eu tenho que fazer esse caminho outro, por isso que eu não transmito conhecimento, por isso que eu facilito conhecimento, que eu promovo conhecimento, mas eu não consigo transmitir o meu para você. Vamos falar agora de um cenário prático disso para quem está na liderança buscando como gerar esses momentos de aprendizado para os colaboradores. Então, para um empresário, para um líder, para um gerente que está pensando, poxa, eu preciso trazer dentro do meu leque de ofertas para os meus colaboradores, eu quero trazer algo que gere valor para eles e para a empresa, obviamente, porque, né, no final há um desejo da empresa de que o conhecimento se torne em retorno ao investimento. Então, como um gerente, um empresário, um líder escolhe o treinamento certo que faça sentido para os colaboradores? O que ele precisa considerar? Muitas vezes o que a gente recebe é: quero um treinamento de team building, quero um treinamento de negociação, quero um treinamento de liderança situacional. Quando na verdade o que eu preciso é: me conta qual é o problema, o que é que está acontecendo, porque ele já é como a gente se automedicar para uma gripe ou para uma virose qualquer, né? Então ele olha para o problema e ele fala assim: ah, já sei, o que tem que resolver é isso daqui, o que vai resolver é isso daqui. Talvez ele esteja certo.
Mas às vezes não, porque às vezes o líder tem uma visão enviesada. Então o que eu costumo fazer, quando a gente vai fazer o diagnóstico, o que eu costumo fazer é, sei lá, você quer um treinamento de team building, formação de times. Por quê? Aí ele me dá um porquê. E aí eu pergunto por que que isso acontece? E não são porquês laterais, são porquês de aprofundamento no primeiro porquê, sabe? Então, por exemplo, quero lá um team building. Por quê? Porque as pessoas estão, a gente está tendo muito retrabalho, a gente está demorando muito para fazer tarefas que a gente fazia em conjunto e está rolando muita fofoca. Por quê? Porque a gente tem uma pessoa que está no time, ela está insatisfeita e ela está gerando confusão e ela acaba contaminando todas as outras pessoas. Por quê? Porque a gente quer demitir, mas temos coisas internas que a gente não consegue fazer, blá, blá, blá. Tá. Diante desse cenário, é treinamento que vai resolver? Não é. Você teria que mexer com essa pessoa. Mas se você me fala, olha, a gente teve uma pessoa que gerou fofoca, essa pessoa saiu, ou a gente já conseguiu consertar a pessoa. E por que ainda continua tendo? Porque as pessoas perderam o jeito que elas trabalhavam antes. Então tá. Então a gente precisa retomar quais eram os fluxos e processos e o clima e valores tal que vocês tinham anteriormente para, ou talvez evoluir isso para uma nova fase. Aí a gente tem uma situação de treinamento. Então eu preciso ir além da aparência do problema, eu preciso entender um pouquinho da causa do problema para saber se é de fato um problema que eu chamo alguém para dar um treinamento, ou eu mesmo vou fazer isso, sei lá, ou se o problema, a gente fala que o buraco está mais embaixo, né? E aí, às vezes você está falando de um assunto e esse assunto não vai resolver o problema, entendeu? E aí você joga dinheiro fora. E, ao mesmo tempo, você sequer consegue investigar se o treinamento deu resultado, porque você foi muito longe do que era a origem do problema. Então, um passo essencial que um líder precisa considerar seria, antes dele pedir já contratar o treinamento, ir para a equipe e perguntar sinceramente o que está causando o problema que ele está vendo para ver se treinamento é a solução ou outra questão. Ele pode ir para a equipe, ou ele pode ir para o BP, ou ele mesmo, na sua própria consciência, mas eu normalmente oriento a falar com mais de uma pessoa, né? Porque às vezes você está realmente com pouca visão da operação. Você está na posição de líder, você não está vendo tudo o que está acontecendo na operação, né? Você vê uma parte, a depender da sua liderança. Tenta identificar realmente qual é o problema, né? Para você ter soluções mais assertivas. Existe também uma outra coisa que não vou contratar um treinamento para resolver um problema, mas sim eu quero fazer uma trilha de desenvolvimento. Aí a gente vai olhar onde esse time está, onde a gente precisa chegar, quais são os objetivos da empresa, quais são os gaps que a gente tem para poder desenhar essa trilha. E também não é fazer uma trilha, para um time de área comercial a pessoa tem que ter isso, aquilo, vamos fazer um treinamento disso. Não. Qual é o objetivo estratégico da empresa, da área, onde essas pessoas estão, para a gente otimizar recurso, né? Porque a gente tem... Cada vez mais as pessoas têm menos atenção, têm menos tempo e têm menos dinheiro para fazer treinamento. Então tá, só que fazer mais curto, mais rápido e mais barato também não vai te resolver. Você jogar R$10 fora é jogar R$10, né? Então, por mais que você pague pouco, é dinheiro jogado fora, né? Então não faça isso, né? Seja um pouco mais estratégico. Pensa no negócio como um todo. Você falou aí de um ponto específico de como medir o retorno nisso, porque todo investimento criado, ou todo treinamento criado, o líder tem uma expectativa de que isso vai beneficiar, primeiramente, óbvio, o colaborador, mas em tamanha proporção, a empresa. Como medir o retorno ao investimento num treinamento? Essa é a pergunta de $1 milhão, mas que eu posso dizer que ela é bem fácil de ser respondida, mas ela só vai acontecer se a gente começar pelo começo certo. Então, nisso que eu acabei de falar, olha, você quer um treinamento de team building, por quê? Bom, já vou te dizer que esse tema team building aparece muitas vezes no final de ano, quando na verdade o que eles estão querendo é um dia de recreação para descomprimir as pessoas. Se alguém me vem me pedindo team building e de fato está olhando para indicadores como tempo de execução de tarefa, retrabalho, coisa e tal, olha que coisa maravilhosa.
Depois que você faz o treinamento, basta você medir estes indicadores. Se você não tiver indicadores atrelados ao problema que você quer resolver, você não vai ter onde medir. Você não vai ter onde medir. O que acontece na maior parte das vezes, quando eu já venho com a solicitação, quero um treinamento disso daqui, eu nem achei onde está o impacto. Para mim, em linhas gerais, o treinamento tem que impactar no EBITDA, sabe? Só que eu não consigo chegar lá com um número direto no EBITDA, mas eu consigo fazer essas partes. Então, eu conseguiria ver se depois do treinamento a gente reduziu retrabalho, tempo de execução da tarefa. Ah, mas se deu um treinamento de vendas, mas é quando eles venderam mais, mas também teve mudança da tabela de preços. Putz, tem uma interferência aí. Então, eu não consigo ter um número puro e simples dali. Mas eu consigo fazer um antes e depois. Mas o essencial é, quando você identifica uma necessidade de desenvolvimento, qual é o indicador que você está querendo impactar? Ainda que eu esteja falando de um treinamento comportamental, ele impacta em indicadores, porque se ele não impactasse, a gente não precisaria fazer, a gente não enxergaria essa necessidade de mudanças comportamentais. Então eu tenho impacto sim, por mais que ele seja ainda assim, ele sofre interferências de outras ações que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Posso fazer de outras formas, posso fazer grupo controle, posso fazer isso, mas assim, faz um antes e depois, logo imediatamente depois, e você vai ter uma medida. Você vai ver, acompanhe isso, olhe indicadores de negócio, não é a avaliação de reação. A avaliação de reação, ela mede a qualidade da experiência de aprendizagem, e ela até é importante. Avaliação de conhecimento também não é suficiente, porque o cara pode ter aprendido tudo e não colocar na prática. Não interessa. A questão não é passar na prova. Isso é bom, porque a gente é ótimo em aprender como passar na prova e depois jogar aquilo para o ar. Quantos indicadores você sugeriria a pessoa ter para ser bem objetivo? Tem um número? Ela pode ter um único indicador. No caso de vendas, por exemplo, você pode simplesmente, a depender do que você precisa, você pode falar assim, eu quero aumentar o número de novos clientes. E você vai focar o seu treinamento nisso. Ou não, se eu estou falando de negociação, eu quero melhorar a conversão de vendas. Pode ser um conjunto de indicadores, porque você tem que ver onde é que está doendo na sua operação. E tem uma outra coisa que, em geral, é um treinamento para cada tema. Às vezes a gente quer colocar 3, 4 treinamentos, temas num treinamento, e aí não fica nada, sabe? Então é melhor você dividir e você consegue fazer um controle melhor disso. E se eu peguei certo, sua sugestão seria no período do treinamento e no período de avaliação, vamos supor que a gente vai pegar 3 meses, 5 meses depois. Durante esse período, o ideal é não alterar as outras variáveis para a gente observar se o treinamento foi efetivo de fato. Então, por exemplo, não mudar os preços, não mudar o time, não mudar... eu deixaria todo o resto igual e depois do pós-treinamento a gente avalia se houve um impacto real. Esse seria até o mundo bonito para a gente que trabalha em treinamento. Mas quando a gente fala de negócios, muitas vezes, inclusive, o treinamento vem justamente no momento que as pessoas estão fazendo uma mudança de tudo. E aí elas querem dar uma chacoalhada em todo mundo e realinhar. Então já vai vir com um conjunto de mudanças, né? Então, assim, eu diria que sendo preciosista, acadêmica, pesquisadora, eu falaria, não muda nada e a gente só vai medir isso. Mas na vida real isso não é possível. Não é possível, seria uma utopia e não contribuiria para o negócio. Aí eu estou muito mais olhando, sim, eu poderia fazer isso a título de pesquisa, tá? E aí a título de pesquisa eu poderia fazer inclusive grupo controle, essas coisas. Mas para negócios, poucos são os negócios que realmente estão interessados nisso, eles estão interessados no resultado. A gente está vivendo uma coisa no momento que as empresas estão falando se elas vão aumentar o seu quadro de pessoas ou diminuir o seu quadro de pessoas frente à inteligência artificial, novas tecnologias e coisa e tal, para garantirem seus crescimentos, quando na verdade elas deveriam estar pensando como é que a gente vai ter pessoas melhores, não interessa se são mais ou menos, mas pessoas melhores aprendendo continuamente para o meu negócio continuar crescendo. E ninguém está colocando a educação nessa balança de negócios. Vamos falar disso. Vamos falar do impacto da inteligência artificial dentro do treinamento corporativo. Tem 2 aspectos aí. Eu quero entender isso. Se você puder nos dar uns insights assim de primeira mão, porque você está vivendo essa transformação e acompanhando ela em tempo real e bem profundamente.
importante para quem oferece treinamentos corporativos e para as empresas que pedem treinamentos corporativos, inclusive abrangendo ali também educação de adultos, né, de pessoas já na fase adulta aprendendo novos conceitos. Como é que você vê a IA entrando nessa equação? Ela é uma aliada? Ela é uma disruptora? Ela vai acabar com os treinamentos pessoais e o pessoal todo mundo tá na telinha aprendendo ali sozinho? Como você vê o futuro do treinamento corporativo com a IA? Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que eu sou uma entusiasta de tecnologias, tá? Eu gosto, eu curto. Curto as tecnologias, mas faço muitos treinamentos que são absolutamente quase montessorianos, de tão humanos e físicos e coisas que a gente faz. A gente faz os online e tal, mas assim, eu acabei de vir de treinamentos em que a gente fez dinâmicas humanas, né? Eu acho que a IA, ela pode ter todos esses papéis que você acabou de falar. E é a gente que vai ter que saber escolher. Então, o que eu estou vendo, por exemplo, no mercado das empresas de educação corporativa? Tem uma série de ferramentas que usam IA para distribuir conteúdos, para gerar e distribuir conteúdos. Acho que isso agiliza alguns processos, tá? Entretanto, qual é a diferença entre isso e eu entrar no ChatGPT ou dar um Google? A gente nem mais dá Google, porque a gente já entra... A gente dá um Google, mas agora com IA, né? Uhum. Qual a diferença? Né? Tô levando com um formato mais bacana, tô gastando menos para fazer um vídeo porque eu tô usando IA. Sim, mas isso e qualquer outro... Tecnologia não diferencia a gente, tecnologia iguala. Eu tenho uma tecnologia, tô super lançamento, uau, super early bird. Você comprou igual, a gente acabou de ficar igual. Uhum. Então, a tecnologia, ela não diferencia, ela iguala. Então, o que eu tô vendo? A gente está usando muito para isso, para geração e distribuição de conteúdo, não para geração de aprendizagem, porque eu não vi nenhuma IA fazendo isso. Em contrapartida, eu acho que justamente com as várias ferramentas de IA que a gente pode, os vários agentes e coisa tal que a gente pode, né, a combinação das coisas, eu posso fazer uma coisa que sempre foi o sonho de todo mundo, que é a hiperpersonalização da aprendizagem. Então, assim, eu preciso parar de ser folgado e usar o menor potencial da ferramenta e começar a gerar maior valor, porque ela pode sim me ajudar a fazer uma hiperpersonalização, para eu sair das trilhas que todo mundo tem que fazer uma trilha igual, quando a gente é diferente. E a gente aprende de forma diferente, em velocidades diferentes. E eu aprendi uma coisa, eu posso querer ir para outra, tal. E a outra coisa, que de fato, isso é um ponto bastante importante, né? O papel dos facilitadores, dos consultores, Primeiro, já para eu facilitar a aprendizagem, eu tenho que ser muito bom no assunto que eu estou tratando. Porque se eu estou falando que eu vou provocar as pessoas com perguntas e vou fazer elas construírem o pensamento delas na direção que eu preciso ser muito bom nisso, no meu assunto. Porque quando eu perguntar, pode vir qualquer coisa de resposta. E eu preciso conseguir retirar e conduzir para onde preciso conduzir. Então, eu preciso ser muito bom nesse assunto. Com IA, eu preciso ser 55 vezes melhor. Por quê? Porque, assim como na sala de aula a gente está falando e os caras já há um tempo estavam fotografando e estavam dando Google e confirmando ou não, agora eles estão no ChatGPT, eles estão no Gemini, eles estão no Copilot. Então, você tem que ir muito além do simplesmente transmitir informação. Você tem que provocar mais coisas, porque a IA pode deixar a gente bem burro, porque pergunta, ela me responde, eu copio e colo, ou ela pode me deixar mais inteligente à medida que eu coloco um texto nela e começo a conversar sobre as possíveis interpretações. Entretanto, ela sozinha não faz tudo. A gente acabou de ver o caso da Deloitte, que teve que se retratar porque fez citações que não eram reais e tal. E eu fico pensando o seguinte, hoje a gente tem uma população que tem um repertório, um arcabouço, um repertório de conhecimento vasto. Não é todo mundo, mas a gente tem intelectuais que tem e tal, né? Anos, quando a inteligência artificial tiver muito mais treinada e ela vai muito mais rápido do que a gente, e eu não tiver mais essas pessoas que têm esse repertório, quem é que vai fazer essa supervisão de forma tão acurada? Então, eu realmente preciso continuar gerando inteligência para além do uso da IA. Mas ela pode ser uma ferramenta muito legal para hiperpersonalizar, para agilizar, para provocar. Eu posso fazer isso. Você vê treinamentos corporativos caminhando em direção a momentos ali que, vamos dizer, que anteriormente seria um grupo, uma atividade ali em grupo, alguma coisa assim, e uma delas ser uma atividade ali, cada um
com uma IA de maneira hiperpersonalizada? É nesse sentido? E depois volta, todo mundo reagrupa e a gente começa a nivelar um pouquinho? Ou A eu gente penso pode ter os. demais? Não, não, eu acho que a gente não pode perder justamente as diferentes visões, porque a IA ela acaba se treinando com você e ela vai conversar como você gosta de conversar. Então, esses dias mesmo eu tô aqui fazendo um assunto nada a ver, eu tô fazendo uma reforma e eu tava pesquisando sobre revestimentos e não sei o quê, e eu fiz uma pesquisa e tem o gerente da minha obra que fez uma pesquisa semelhante e ele me mandou a resposta, ele não sabia que eu tinha feito. E ele falou, tal revestimento é melhor. Olha aqui o que o ChatGPT disse. Eu falei, ChatGPT filho da mãe, porque eu perguntei a mesma coisa e ele me respondeu outra coisa. Então, assim, eu preciso do fator humano, porque é ele que pode fazer que o uso das tecnologias avance a humanidade. Ou não. Somos nós, os humanos, que vamos definir se a gente vai ficar muito mais inteligente ou a gente vai perder as características humanas junto com a nossa inteligência para uma tecnologia. Dentro disso, eu quero concluir com um pensamento e ter seu insight sobre isso, se faz sentido. Eu li recentemente um reporte de como a gente está dando um círculo em todas as... voltando no ciclo à interação humana. Então, a gente veio com as revoluções industriais, a entrada da tecnologia, a entrada da IA, e agora, conforme tudo se torna tão sintético, a interação humana tem alguns estudos apontando que a interação humana está se tornando cada vez mais importante. Inclusive, numa palestra que eu atendi, um dos pontos foi o palestrante falando de como o banco estava oferecendo a ele um upgrade, e dentro dos benefícios do upgrade era que ele teria um atendimento humano. E ele falou, bem, 20 anos atrás ou 30 anos atrás, isso não era nenhum tipo de benefício. Então, como é que a gente está voltando ao ponto de que agora eu pago mais para ter essa interação humana? Dentro disso, faz sentido a gente dizer que uma parte forte dos treinamentos e aprendizado são as emoções que são geradas durante o aprendizado, e isso é algo fundamental da interação humana, é algo que só a interação humana consegue prover e tem que ser acoplado, ou você vê a possibilidade de que alguns treinamentos sejam feitos completamente distanciados de interação humana? Não são só as interações humanas que nos provocam emoções, e todas as emoções. Por uma razão simples. O nosso cérebro é incapaz de diferenciar fantasia de realidade. Então, se eu faço um treinamento usando, por exemplo, uma realidade virtual, um game, qualquer coisa, eu posso me emocionar nos diferentes níveis. O que a interação humana nos oferece é a imprevisibilidade, a necessidade da gente ter que se adaptar ao que a gente não imagina. Então, às vezes você acha que outra pessoa vai ser super legal com você e ela não é. Se tem respostas inusitadas e coisa e tal. Eu diria que a interação humana, ela é o nosso grande desafio, porque a gente foi perdendo a habilidade de se relacionar. No começo da minha carreira em treinamento, acho que das empresas que mais contratavam eram as empresas de call center. E eu me lembro que tinha gente que estava preocupada com a entrada da URA, que era o famoso DISC 1, DISC 2, DISC 3, porque algumas posições seriam eliminadas num call center. E aí eu falava assim, gente, não, fiquem tranquilos, porque para a gente a relação humana sempre foi mais importante. Eu só disco para o banco X porque minha conta está no X. Eu preferia ser atendida pelo Y, mas a minha conta não está no Y, então eu tenho que discar para esse. Mas fora essa situação, eu vou sempre preferir o relacionamento ao contato humano. Pois bem, passam-se os anos e eu sempre conto isso, porque eu falo, eu nunca pude estar tão errada na minha vida quanto quando eu falei isso. Porque passam-se os anos e eu sou a pessoa que chego no shopping, que tem que pagar o estacionamento. Quer dizer, agora já piorei, porque agora eu tenho até o tag, então nem falo com ninguém. Mas entre o caixa humano e o caixa eletrônico, eu ia no eletrônico. Por quê? Porque o humano passou a me maltratar. Eu chegava no caixa com o humano e o humano, além de nem olhar pra minha cara, ele falava assim, tem trocado? E aí eu falava, ai, não tenho, porque tá bom. E fazia com mau humor. E eu ia pra máquina, a máquina não só me agradecia, como ela falava pra eu voltar, que ela tinha gostado da minha presença lá, entendeu? Então a gente saiu desse lugar e aí eu tive uma coisa pior, porque eu tive uma pandemia que fez até quem não sabia ir pro digital e fez uma parte de uma geração iniciar suas carreiras e iniciar seus estudos
sem contato e interação humana. Estas pessoas estão sofrendo de ansiedade por lidar com gente. A gente precisa reaprender a ser gente. Para mim, a nossa evolução diante da tecnologia que a gente está vendo se desenvolver na nossa frente depende de uma reconexão com a nossa pré-história, com poder voltar a sentar em volta do fogo, conversar, ter curiosidade sobre aquela luz que apareceu no céu, sobre por que tem alguém que me segue durante o dia, mas durante a noite não me segue, que é a minha sombra, né? Eu preciso voltar a conversar sobre essas coisas, a sentar com o humano do meu lado, porque é isso que vai me fazer novas perguntas, ter mais curiosidade, porque está tudo tão dado, tão posto, que a gente não precisa aprender nada, o que não é uma verdade, senão a gente não estaria destruindo o planeta, né? Uau! Fernanda, que prazer! A quantidade de coisas que eu anotei, inclusive para mim mesmo, e olha que eu não sou palestrante, nem... bom, sim, mas não dou treinamentos, mas a quantidade de informações aqui foi simplesmente genial. Eu gostei como você provocou algumas ideias e algumas mudanças de conceito, que eu acho que é exatamente sua especialidade. Muito obrigado por participar com a gente. E fica o convite, se você trabalha com treinamentos, se você trabalha ou está pensando em qual treinamento ter para sua empresa, precisa de dicas, orientações, melhorar o conteúdo, como criar estilos de treinamento e arquiteturas de treinamento que engajam, prendem e geram resultados. A Fernanda tá também na Leafleg. Ela é super ocupada, mas vira e mexe, ela deixa alguns horários ali. Acho super tempo. Você pode conversar com a Fernanda e ela ajuda com o maior prazer. Muito obrigado, Fernanda. Eu é que agradeço, Mike, foi uma delícia, um prazer. E sim, eu falo mais do que o homem da cobra, então ocupamos o tempo. Acho que foi bom. Espero que eu tenha trazido alguns insights aí para quem assistir a gente também, porque se a gente melhorar a educação, a gente melhora o mundo. Se a gente melhorar a educação, a gente melhora os negócios. E é assim que o mundo tem que girar. Fernanda, muito obrigado de todo o coração. Eu que agradeço.